Grupos de amigos são estilitantes de canecas de cerveja e muita risada. É assim como muitos descrevem o ótimo final de semana. Bom, de que a cerveja prejudica a saúde, e isso não é novidade para ninguém. Mas, e se eu te dissesse que beber cerveja pode ser tão benéfico quanto beber um copo de água? It's impossible. Pois bem, fique até o final deste vídeo e venha saber mais sobre essa bebida que balança entre dois polos. O polo positivo com os seus benefícios e o polo negativo com os seus malefícios. Ah, a propósito, antes de irmos mais a fundo sobre o assunto do nosso vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e ative aí o sininho que vem escrito todas, de modo a permitir que tenhas acesso a todas as notificações dos vídeos legais que a gente for publicar aqui no canal. Após ter feito isso, escreva aí nos comentários para que a gente possa dar-te um coraçãozinho e desejar-te boas-vindas aqui no nosso canal. De salientar que aqui o nosso objetivo neste vídeo não é de motivar a ninguém a optar pelo consumo da cerveja. Muito pelo contrário, aqui o nosso objetivo é de manter você informado sobre fatos que possivelmente você não sabia, sobre os benefícios do consumo moderado e sobre os malefícios do consumo exagerado da cerveja. Bom, agora que você já sabe qual é o nosso objetivo aqui neste vídeo, não é? Deixe-me contar-te um pouco mais sobre a história do surgimento da cerveja. Historicamente, a cerveja já era conhecida pelos antigos sumérios, mesopotâmios e egípcios há pelo menos 6.000 anos antes de Cristo. Provavelmente, a descoberta da cerveja foi acidental, tendo ocorrido quando algum pedaço de pão de centeio estragava-se e apresentava um sabor diferente e agradável, fruto da fermentação alcoólica. Mais tarde, o que havia sido acidental foi transformado num processo padronizado de fabricação, onde o malte que continha grãos de cevada germinados era moído, misturado com água e assado. Do pó resultante, eram retirados pedaços que eram deixados em água, ocorrendo então a fermentação alcoólica que gerava a cerveja. Na antiga Suméria, a cerveja era um alimento muito importantíssimo, só que era um pouco diferente da cerveja atual. Era turva e era bebida com algum pedaço de palha, de modo a filtrar os resíduos sólidos da bebida. Mais tarde, a descoberta dos sumérios foi se difundindo a outros povos como os babilônios, os romanos e os egípcios. Pouco antes da era cristã, os povos germânicos descobriram a cerveja. Até então, a bebida que era consumida pelos germânicos era o hidromel, uma bebida que é obtida pela fermentação alcoólica do mel, um tipo atual de cerveja, a ale. Naquela época, a cerveja era uma bebida típica dos pobres, sendo que os ricos preferiam o vinho. Com o colapso do Império Romano no século V, os monges foram os únicos que preservaram a cultura escrita. Dentre os conhecimentos preservados estavam os métodos de fabricação de cerveja. Os mosteiros tornaram-se grandes produtores de cerveja durante a Idade Média. Para quem não sabe o que são mosteiros, é o local onde vivem os monges ou monjas que são dedicados à vida religiosa. Dentre eles estava o mosteiro benedito alemão em Nestfen, perto de Munique, que é considerada a mais antiga cervejaria do mundo, tendo tido a autorização para entrar em funcionamento no ano de 1040. A cerveja disseminou-se principalmente em Europa do Norte, em regiões cujo clima tropical úmido não era favorável ao cultivo da uva, que é o principal componente para a fabricação do vinho. No século XVII, o rei flamengo Gambrinus adiciona pela primeira vez o lúpulo à cerveja, tornando aquele o ingrediente essencial à fabricação desta. No entanto, os tchecos reivindicam para si a introdução do lúpulo na cerveja. Por esta época, as cervejarias e as tabernas começaram a se multiplicar nas pequenas cidades europeias. Começou a se notar a relação existente entre a qualidade das águas utilizadas na fabricação da cerveja e a qualidade das mesmas. Consequentemente, as regiões que eram famosas pela boa fabricação de águas minerais começaram a concentrar cervejarias. Em 1363, em Munique, na Alemanha, começou a ser produzida a cerveja de trigo Franziskaner. Bom, eu também não sou bom em falar alemão, pode ajudar-nos aí nos comentários. No século XV, a cidade alemã de Hamburgo era o maior centro produtor de cerveja no mundo. Em 1492, Cristóvão Colombo descobriu o continente americano para os europeus. No continente recém-descoberto, os europeus notaram que os índios consumiam vários tipos de cerveja. Dentre eles estava o caiuim, que é a cerveja de mandioca, e a chicha, que é a cerveja de milho. Em 1516, o rei Guilherme IV da Baviera decreta a Lei da Pureza, segundo a qual os únicos elementos que poderiam ser utilizados para a fabricação da cerveja eram o lúpulo, o fermento e a água. Bom,
Agora que você já sabe um pouco mais sobre a história do surgimento da cerveja, vamos ao que realmente interessa, quais é que são os benefícios e os malefícios da cerveja. Comecemos pela parte positiva. Você sabia que beber cerveja ajuda a prevenir complicações cardiovasculares? De acordo com o médico Ramon Strack do Hospital Clínico de Barcelona, no Congresso Europeu em Bruxelas, comprovou que o consumo moderado da cerveja, junto com uma dieta alimentar saudável como a mediterrânea, ajuda a prevenir complicações cardiovasculares maiores, como o infarto miocárdio e acidentes vascular cerebral. A diretora do CSICC, Linda Bergman, nos Estados Unidos, afirmou que a ingestão moderada da cerveja ajuda a favorecer a função cardíaca global. Para quantidades moderadas, a cientista destacou 2 copos por dia de chopp para homens e 1 para as mulheres. Beber cerveja ajuda a reduzir os riscos de AVC e câncer. Os polifenóis compostos encontrados em alimentos de origem vegetal e na cerveja contam com propriedades antioxidantes que ajudam a reduzir o risco de manifestação de algumas doenças como AVC e o câncer. Na cerveja, encontramos até 50 tipos de polifenóis que, quando entram em contato com o organismo, têm efeito benéfico sobre a pressão arterial, os lípidos ou resistência à insulina, explicou Rosa Lamuela, da Universidade de Barcelona. Beber cerveja aumenta a criatividade e torna o raciocínio mais rápido. Dessa, eu também não esperava. Bom, um estudo feito na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, em 2012, comprovou que a ingestão moderada da cerveja ajuda a aumentar a criatividade e torna o raciocínio mais rápido. Contudo, se for consumida de forma excessiva, pode afetar as habilidades analíticas. Portanto, não exagere. O consumo moderado da cerveja ajuda a combater a gripe. Bom, se for que alguém já te disse que durante uma gripe é necessário evitar bater uma gelada, essa pessoa estava enganada. Pois, de acordo com a revista científica Medical Morphology, o lúpulo conta com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam a eliminar o vírus respiratório e até podem prevenir pneumonia. Bom, agora vamos ao fato mais esperado desde o início deste vídeo. Beber cerveja pode ser tão benéfico quanto beber um copo de água após a realização de esforço físico. O pesquisador Manuel Castillo Garzón, da Universidade de Granada, expôs os resultados de um teste que consistiam em medir a reação da água ou cerveja após a realização de esforço físico intenso. A conclusão foi de que uma quantidade moderada de cerveja não prejudica a hidratação após a prática do exercício físico, e seria quase a mesma coisa que beber um copo de água. É por isso que é aconselhável aos praticadores de esporte beber um copo de cerveja após a realização de esforço físico, se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação. Beber cerveja não causa barriga de chopp. Todo cervejeiro tem uma barriguinha um pouco maior que é conhecida como barriga de chopp. Bom, isso acontece não só com os cervejeiros, mas sim com todas as pessoas que gostam de apreciar qualquer tipo de bebida alcoólica. Existe até um certo receio por parte das pessoas de consumir a bebida e desenvolver a tal barriguinha de chopp. Esse mito foi refutado pela doutora de saúde pública no Reino Unido, Catherine O'Sullivan. A especialista afirma que esta crença de que a cerveja causa barriguinha de chopp não tem nenhuma base científica. O que acontece é que todo o consumo excessivo de qualquer bebida alcoólica leva ao aumento de peso. Bom, poderíamos levar muito tempo aqui falando somente sobre os benefícios do consumo moderado da cerveja. Olhemos agora para a parte negativa. O consumo exagerado da cerveja pode proporcionar várias consequências negativas ao nosso organismo, tais como intoxicação, aumento de peso, ressaca e até cortar o efeito de alguns remédios. Alguns medicamentos e sedativos podem interferir com a cerveja e fazerem com que a pessoa se sinta mal. Na verdade, são vários os antibióticos que interagem com a cerveja e causam sérios efeitos colaterais, tais como vômitos e dores de cabeça intensa. É por isso que é necessário que, se for que você está cumprindo com alguma medicação para tratar alguma doença, abstenha-se de qualquer quantidade de cerveja. O consumo exagerado da cerveja pode aumentar
aumentar a pressão arterial. Ficar tomando vários copos de cerveja todos os dias só vai aumentar os níveis de pressão arterial, dificultando assim a manutenção da sua saúde. São várias as pessoas que exageram na quantidade de cerveja no organismo e sofrem com problemas de funcionamento do coração e outros problemas de saúde. O consumo exagerado de cerveja pode prejudicar a saúde cardiovascular. Lembra lá no início do vídeo em que a gente falou que o consumo moderado da cerveja ajuda a prevenir complicações cardiovasculares maiores? Pois bem, o consumo exagerado da cerveja pode danificar de forma brutal o funcionamento do seu coração e de todo o seu sistema cardiovascular. Na verdade, se você deseja ter um bom coração funcionando perfeitamente, é necessário que você abstenha-se de todas as quantidades de cerveja. Você que ama bater uma gelada deve estar chateado comigo neste momento, não é verdade? Mas nem com tudo que a gente disse aqui neste vídeo quer dizer que você tem que parar de consumir a cerveja. Como a gente disse lá no início do vídeo, que aqui o nosso objetivo é de manter você informado sobre os benefícios do consumo moderado e sobre os malefícios do consumo exagerado da cerveja. Então, se for que você é alguém que não consome a cerveja, o melhor mesmo é continuar se abstendo dela. Este foi o nosso vídeo de hoje. Conte-nos aí nos comentários o que é que você achou dele. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau e fique com Deus. Muito obrigado.